Por aqui o Agricultura BR segue, e agora para falar do mercado da pecuária de corte, para falar um pouco a respeito das expectativas para julho e para este segundo semestre de uma maneira geral. O fato é que a oferta de boiadas, e vou dizer vacadas também, teve redução no país, já registrada nas últimas semanas do mês de junho. Isso contribuiu para alguma firmeza no valor da arroba, até valorização em alguns estados. Claro que não é o preço que o pecuarista quer vender, mas pelo menos não cedeu mais. Então, aquele fundo do poço aparentemente ficou para trás mesmo. Houve redução também na média em relação às escalas de abate. Vamos saber agora as expectativas para esse segundo semestre do ano, que tem características próprias, que tem uma seca muito mais forte do que a gente viu nos últimos anos e, consequentemente, menor disponibilidade de pastagem. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo com Douglas Coelho, ele que participa do Agricultura BR conosco. Douglas, obrigado pela sua participação. O segundo semestre, ele tende a trazer um cenário mais alto para o valor da arroba do gado pronto, também em relação a consumo, é o semestre que tem as maiores festas, mas, entretanto, para o pecuarista também tem alguns desafios, entre eles a questão da alimentação, a questão de pastos, já que, como a gente acabou de ver na previsão do tempo, o cenário continua muito desafiador no campo. Como é que você avalia este momento? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu amigo Fabiano, muito boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR, é um prazer falar com vocês. Exatamente, tipicamente o segundo semestre tem preços mais firmes, o pico da exportação acontece nos últimos 3 meses do ano e as festividades também geralmente movimentam mais o consumo doméstico. Nesse ano em especial, a gente tem uma pitada também de volatilidade por parte do câmbio, uma vez que haverá a eleição do presidente dos Estados Unidos. Isso naturalmente gera mais volatilidade na paridade dólar-real, que também, por si só, mexe nas commodities agrícolas. Como você bem comentou, na parte da seca, a gente vê, sim, que julho começou com um mês bem seco, né? Junho também já foi bem seco. Esse efeito das chuvas cessarem, né? Dessa falta de capacidade de suporte, já trouxe uma pitada dessa saída de animais de safra. A gente viu que maio e junho foram meses no qual a safra teve cara de safra, ou seja, houve desova de animais terminados. Desde o início do ano a gente vê fêmeas também um pouco mais ofertadas. Essa seca acabou colaborando para esses animais saírem para o mercado, fez um vale ali, quando a gente olha para a relação de preços da arroba no Centro-Sul como um todo. Agora, um pouco mais sustentado, né, nessa transição de safra para entre safra, mas, por outro lado, a notícia aliviadora por parte do pecuarista é que o preço da dieta, o preço dos grãos, quando a gente olha para o confinamento, está relativamente mais comportado também quando a gente compara com os anos anteriores. 21, 22, 23, 21 a gente teve a saída ali, a gente estava dentro do Covid, saindo do Covid ainda, então as commodities estavam bem elevadas, os grãos principalmente. 22 a gente entrou na guerra da Rússia contra a Ucrânia, que querendo ou não, bateu também bastante, né, na inflação de trigo, de soja, de milho, né, e agora a gente tem um patamar relativamente mais comportado. Um outro aspecto em relação ao mercado do gado pronto, Douglas, está em torno deste momento, né, como que está sendo planejado o confinamento, como que vai ser a oferta do segundo giro. Nós até vimos alguma coisa de gado confinado sendo ofertado agora neste final de mês de junho. Queria até que você falasse com o nosso público se esse gado confinado ofertado ali no final de junho, ele precisava, porque ele já estava em terminação mesmo, ou era necessário por conta da redução de oferta, tanto por ter menos, quanto também por estratégia do pecuarista brasileiro. Perfeito, Fabiano. O confinamento tem se firmado cada vez mais como uma estratégia muito importante para a produção de carne bovina do Brasil. A gente via uma relação anteriormente de oferta de boi de pasto, cerca de 90% e 10% de confinamento. Possivelmente essa relação já está bem mais defasada, né? O boi de confinamento tem ganhado participação quando a gente olha para a proporção de abates
quando roda por ano todo. Então, mais pecuaristas de alta tecnologia que possuem estrutura na fazenda estão ofertando gado terminado, né, e constantemente durante o ano, né, não só naqueles períodos, né, de entre-safra bem típico como acontecia nos anos anteriores. Por isso, sim, a gente vê mais animais saindo aí em junho, julho, agosto, meses em que antigamente essa oferta de confinamento era praticamente incipiente. Mas é válido reforçar que os meses do pico de confinamento acontecem realmente entre setembro, outubro e novembro. É aí que sai a grande maioria, que sai o grosso dos animais terminados por coxo. Quando a gente olha para a dinâmica como um todo, né, a gente vê o preço do boi magro relativamente comportado em 2024, como a gente comentou antes, também o preço dos grãos, da dieta, bem mais em conta quando a gente olha em relação a 23, 22, 21. Ainda talvez seja cedo para a gente bater o martelo, como a gente comentou, a gente tem alguns meses, né, no qual a saída mais massiva de animais deve sair, mas uma boa proxy, um bom número que a gente pode bater nessa tecla, deixar evidente para os nossos amigos, é o número que vem do IMEA. O IMEA é o Instituto de Economia Agropecuária do Mato Grosso, né? O Mato Grosso é o principal estado produtor de gado de corte do Brasil. Eles estimam que o confinamento deve crescer na casa de 30% em relação ao ano anterior. Então, a gente vê que a exportação está indo muito bem, só que também a taxa que o confinador pode ter esse ano, quando a gente olha em relação a margens, deve ser mais produtiva, deve ser melhor. Isso incentiva ele a fazer mais animais para esse segundo giro, primeiro e segundo giro, quando a gente olha para o primeiro e segundo giro de 2023. Douglas, em torno do que nós tivemos, você citou os números do IMEA, do Instituto Mato Grossense, e eles mostram um fator interessante, porque se você olhar mês a mês em 2024, a gente teve ali recordes de participação de fêmeas, eles foram consolidados, nunca tínhamos visto números como esse, e no Brasil inteiro, de uma maneira geral. E quando a gente traz o acompanhamento de abates, também recordes no Mato Grosso, no país inteiro, um mês atrás do outro. Mas principalmente quando a gente foca nas fêmeas, nós temos ali um cenário de que realmente ela pode ter sido, né, aquela oferta de fêmeas maior foi antecipada durante os meses do ano. Um outro dado interessante é que, apesar da gente termos ali alguma valorização para o bezerro ainda vem com números que estão abaixo de R$10 ali o quilo, na média, quando a gente olha para os leilões realizados no Mato Grosso do Sul, que é a praça de referência. Pensando que a gente tem menos fêmea, que vai nascer menos bezerro, que poucos produtores, né, vão conseguir ter bezerro o ano que vem, como é que esse mercado se organiza para o ano de 2025? Perfeito, ótima pergunta e ótima leitura também. Acho que 2024 mostrou essa evidência de fêmeas nos abates, principalmente no começo do ano também. A gente viu uma boa relação de troca entre os animais terminados e os animais mais jovens, né? A gente teve a questão da seca, que, querendo ou não, força o pecuarista ali em gastar mais com suplementação ou acabar entregando esses animais para o gancho. Tudo isso colabora para a saída de animais. E a gente vê sim, né, que um preço do bezerro, apesar de estar abaixo dos patamares, como você comentou, já teve uma ligeira firmeza, né, mostrando já algum galeio para cima, enquanto o abate de fêmeas continua evidente. Foi em 23, continua em 24. Então, dado anos, né, frequentes de participação das fêmeas nos abates, olhando também cada período de ciclo, né, fato que cada ciclo não é igual ao outro, e a pecuária vem também se especializando, né, abatendo animais mais jovens, né, fazendo o manejo como tem que ser feito, né. Atualmente, e quando a gente olha também para os anos recentes, né, históricos, né, o confinamento tem evoluído ano a ano, enquanto o gargalo da pecuária ainda segue com uma cria. Mas, querendo ou não, aos poucos, né, as mudanças vão acontecendo. Então, a gente pode pensar, assim, que dado essa valorização do bezerro e também essa participação de fêmeas nos abates, a gente pode pensar, assim, numa luz no final do túnel quando a gente pensa no ciclo pecuário. 2 anos, 23, 24, de forte abate de fêmea, com uma possível recuperação, um catch-up, um voo ainda ligeiro, né, curto,
do preço do bezerro, que pode ganhar atração nos próximos anos. Quando a gente pensa no bezerro, né, sem dúvida a margem da cria é o que norteia a intenção ou não do pecuarista em reter essas matrizes, em reter fábricas de bezerro dentro da sua produção. Então, caso o bezerro também continue ganhando tração e a margem da cria tenha melhor, a gente pode ganhar um pouco mais de confiança, né, que está chegando ao fim do ciclo de baixa da pecuária, e pensar em anos mais aliviadores aí quando a gente pensa na pecuária para 25 e 26. Tá certo, Douglas. Douglas, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, quando a gente fala também desse mercado pecuário, nós pensamos também em comercialização. E o mercado futuro tem sinalizado posições interessantes. Para o pecuarista comum que está negociando, o que seria uma boa estratégia neste momento em relação à negociação dos seus animais e os animais ainda que vão terminar para entrega em outubro, novembro e no mês de dezembro? Ótima pergunta. Há alguns anos, né, era difícil, até distante do pecuarista, em acessar as ferramentas de proteção de preço da B3. Hoje em dia, com a internet e um telefone, você consegue ter contato com um assessor ou com uma corretora que consiga fazer essas travas, né? Uma dica para o pecuarista é ficar bem atento a essa oscilação de preços da B3. Existem N ferramentas, né? Não só as ferramentas de proteção de preço, mas também os frigoríficos. Os frigoríficos conseguem oferecer o mercado a termo para o pecuarista, né? Caso seja uma opção do frigorífico e não fazer o mercado a termo em determinado ano, determinado período, é uma estratégia dele, ele pode acessar, sim, as ferramentas de proteção de preço. Então, caso o pecuarista veja, né, o mercado futuro ganhando tração, tendo preços em alta, aí pode morar uma boa oportunidade para ele comprar um seguro de preço mínimo a preços atrativos, né? Proteger a sua boiada sem gastar muito. Eu costumo dizer que o seguro de preço mínimo funciona como o seguro de um carro, né? Você paga um determinado valor para ficar protegido caso a arroba venha abaixo de um determinado patamar. Então, é a operação conservadora que existe dentro da pecuária, né? O arroz com feijão para o pecuarista fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é proteger a produção, produzir carne bovina de qualidade e trabalhar mais estruturado para o próximo ano.